Hoje era para ter ido pro ar no canal um vídeo contando a história da demissão do Dave Mustaine do Metallica e a relação de rivalidade entre o Metallica e o Megadeth. Mas em uma daquelas tristes surpresas da vida, ontem a gente foi informado da morte do Ozzy Osbourne aos 76 anos de idade. Então, eu não tinha como não fazer um vídeo para falar algumas palavras a respeito disso. Eu começo falando que é no mínimo curioso eu usar a palavra surpresa para me referir ao falecimento do Ozzy, mas eu explico por que eu usei essa palavra. É que por mais que você espere que algo aconteça, e nesse caso, convenhamos, não era segredo para ninguém que nos últimos anos o Ozzy lutou e sofreu muito. Então a gente sabia que na idade que ele estava, com os problemas que ele tinha, com o histórico dele, isso poderia acontecer a qualquer hora. Acontece que ao mesmo tempo o Ozzy é um ícone, um herói, e os heróis são imortais. Os heróis sempre vencem no final, não é? Mas infelizmente a vida é real e cruel e ontem a gente percebeu que o Ozzy é humano igual a gente, de carne e osso. E como toda pessoa de carne e osso tem a sua hora, e a nossa hora um dia vai chegar, ontem foi a vez do Ozzy. E aí, mesmo sabendo que o Ozzy estava velho e debilitado, ler a notícia da morte dele foi algo para o qual eu definitivamente não estava preparado. Fiquei muito triste. Imediatamente passou um filme na minha cabeça e eu me lembrei do Manu pré-adolescente com 12, 13 anos ouvindo o Paranoid pela primeira vez e pirando. Lembrei também que alguns dos primeiros riffs de guitarra que eu tirei, no caso no violão, foram os riffs de Iron Man e War Pigs. E eu acho que isso vale para muita gente que escuta metal e toca algum instrumento. Vocês também começaram ouvindo e tirando músicas do Black Sabbath, tô errado? O que torna esse acontecimento mais surreal é o fato que o Ozzy subiu no palco no dia 5 de julho, 17 dias antes de morrer. Isso para fazer o seu show de despedida, tanto da carreira solo como com o Black Sabbath. O cara faz a despedida dos palcos e 2 semanas depois ele nos deixa. Isso significa que aquele show foi de fato uma despedida. Ele subiu no palco para dar um último adeus para os seus fãs, fazer uma última gig com seus companheiros de banda, para finalmente poder descansar em paz. Existe uma discussão sobre quem de fato criou o heavy metal. Alguns dizem que foi o Black Sabbath, outros dizem que foi o Led Zeppelin, outros falam que foi o Deep Purple. Então é difícil cravar que foi o Ozzy quem criou o que a gente conhece como heavy metal, mas definitivamente dá para cravar que foi o Ozzy com o Black Sabbath quem definiu o que é metal. Foram 9 discos de estúdio com o Sabá e 13 discos de estúdio na carreira solo. O mais recente foi o Patient Number 9, lançado em 2022, que inclusive tem uma resenha aqui no canal. A discografia do Ozzy traz alguns dos discos mais importantes da história do metal, como o já citado Paranoid, o auto-intitulado do Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Blizzard of Oz, Bark the Moon, No More Tears e a lista continua. Dentro desses discos, inúmeros clássicos como NIB, Paranoid, War Pigs, Iron Man, Children of the Grave, Changes, Crazy Train, Bark the Moon, Mama I'm Coming Home, No More Tears, Shot in the Dark, Perry Mason. A lista também é muito longa. Ozzy foi o cara que transcendeu, furou a bolha do seu gênero musical, virou uma celebridade e se tornou uma personalidade idolatrada e querida por todas as tribos, e respeitada pelos fãs de todos os outros gêneros musicais. Isso significa que a morte do Ozzy não é só uma perda pro heavy metal, mas sim para a cultura pop em geral. O Príncipe das Trevas foi pro céu, reencontrar o seu velho amigo de banda Randy Rhoads e fazer uma gig com outras lendas como o Lemmy e o Dio. Por mais que a notícia seja muito triste, a gente precisa celebrar a vida e a obra do Ozzy. Isso porque ele fez tudo o que tinha para fazer aqui. Constituiu a sua família e construiu um legado musical que é incomparável. E agora ele tem o seu merecido descanso. Pobres de nós que ficamos aqui sem o Ozzy. Pode ser um clichê, mas no caso do Ozzy, pode sim se dizer que o mundo fica pior sem ele. Esse episódio me faz mais uma vez refletir sobre o triste fato de que os nossos heróis estão indo embora. O Lemmy se foi, o Dio se foi, agora o Ozzy se foi. O Nico McBrain já se despediu dos shows com o Iron Maiden. E pra mim, uma pessoa que cresceu ouvindo e idolatrando esses caras, é muito difícil pensar que a gente vai viver em um mundo que não vai ter o Metallica, o Iron Maiden, o Judas Priest. Daqui a alguns anos isso vai ser a triste realidade. E a maneira como a partida do Ozzy me impactou me deixa a certeza de que eu definitivamente não estou pronto para viver nesse mundo. E você? Me diz aí nos comentários qual que é o seu sentimento a respeito da partida do Ozzy. E comenta um pouco sobre essa última questão que eu deixei, sobre os nossos heróis estarem indo embora. Você pensa sobre isso? Porque eu tenho pensado muito. Nos resta agora celebrar o legado que o Príncipe das Trevas deixou e agradecer. Então eu finalizo o vídeo dizendo muito obrigado, Ozzy. Muito obrigado por tudo. E descanse em paz.